Oi, mulheres, boa tarde. Eu disse que ia fazer um vídeo mostrando como que a gente iria costurar as bonecas. Eu vou fazer de dois tipos, eu vou fazer com as partes todas separadas e com uma parte junta. Uma outra boneca ali que eu vou depois cortar o molde com as partes juntas. Eu vou começar com essa parte, com essa boneca que tem todas as partes separadas, porque ela é um pouquinho mais complicada. Mas, enfim, primeira coisa que você tem que fazer é cortar todos os braços, as pernas e o corpo, né? Sempre frente e verso. E você sempre vai costurar no avesso do tecido. Sempre não, né? Se você quiser costurar no lado certo do tecido, né? Você pode, isso vira uma estética também. Mas se você quiser esconder, você tem que costurar aqui do lado avesso e sempre verificar se os dois lados estão da mesma forma. Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês também é, caso vocês tenham um bracinho que tem mão ou uma perninha que tem pé, sempre verificar se o braço direito, ou a perna direita e a perna esquerda, se tem as duas pernas. Aqui, por exemplo, eu costurei as duas do mesmo lado. Só que aí, como depois eu vou costurar, eu posso virar assim, e aí vai ficar dos dois lados diferente. Mas a gente sempre tem que ficar atento a isso. Enfim, vamos começar. Aqui o meu eu tô fazendo com dois tipos de tecido, um linho marrom e um tecido de estofado estampado. E eu vou começar costurando. Peguei aqui a minha linha de pés pontos, se você não tiver, pode ser a linha de costura mesmo. E aí eu vou começar fazendo primeiro as extremidades. O corpinho aqui eu deixo fora. Eu vou começar a costurar primeiro as perninhas. Então, as pernas, os braços, a cabeça, e vai sempre ter uma abertura que você não vai costurar. Eu vou mostrar aqui e a gente vai ver. Lembrando, o ponto que a gente vai utilizar para costurar, se você for costurar à mão, é o ponto para trás, né? O ponto atrás. Que no caso é o ponto lá que diz que é o ponto de máquina de costura. Tô aqui com a minha perninha, vou começar aqui com a perninha. Tô aqui com a minha perninha, vou costurar ela à mão. E aí, o que eu vou fazer? Gente, lembra, sempre passa o tecido, tá? Quando vocês forem cortar, antes de cortar o tecido, antes de cortar o molde, passa o tecido. A gente não fez isso da última vez que eu não tinha lá o ferro. Depois de cortar para alinhar, passa o tecido. E depois que você costurou, passa o tecido. A minha aqui, ó, já não tá passada, eu vou ter que passar. Eu vou pegar outra perninha aqui pra gente conseguir fazer. Esse aqui tá mais passadinho. Quando eu for costurar a mão, eu vou pegar essa linha aqui, ó, do limite, e eu vou puxar até em cima. Tá? Porque eu vou começar costurando lá da ponta. A forma como você vai costurar também depende da espessura do tecido. Então, por exemplo, um tecido grosso igual feltro, se você pegou o feltro para fazer, às vezes um ponto corrido, ele já segura, né? Um ponto corrido curto. Se você achar muito difícil de fazer esse daqui, você pode pegar e fazer o ponto corrido no tecido mais fino também. Desde que você faça ele curto e você faça ele 2 vezes em volta aqui do molde inteiro, do risco inteiro, menos aqui em cima. Você pode também usar o ponto corrente
né, para costurar. Ele também serve para isso. Costura com ponto atrás. Ó. Aqui é o início da linha, né? O início onde eu começaria a costurar. Mas para fazer esse ponto, eu começo um pouquinho aqui pra frente. Certo? Vou começar mais pra frente porque aqui o meu tecido tá desigual. Então, vou começar, deixa eu cortar ele, pra ficar reto. Pronto. Opa. Comecei aqui um pouquinho na frente. Vou puxar. E não vou seguir aqui, eu vou pra trás. Não precisa ficar tão rente assim, tá? E puxo. Antes de terminar tudo, eu pego aqui, ó, aquele nozinho que ficou pra trás e entro com a minha linha no meio, com a minha agulha no meio, ó. Pra prender ele e ficar mais difícil dele escapar. Pronto, dei um pontinho aqui. Vou aqui pra frente. E puxo de volta. Agora, eu posso fazer de uma forma mais corrida, né? Como assim uma forma mais corrida? Eu consigo fazer o ponto atrás, aqui, e voltar aqui pra frente ao mesmo tempo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar bem rente ali naquele pontinho que eu fiz. Vou entrar um pouquinho com a agulha. Aí aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá a linha? Onde tá a linha? Onde tá saindo a linha? Opa, minha agulha caiu. Peraí, vamos de novo aqui. Entrei. Entrei aqui. E aí, eu vou um pouquinho à frente da minha linha, ó. Dessa linha, tá vendo? Que ela tá aqui, ó. Bem no meio. A agulha entrou um pouco antes dessa linha e vai sair um pouco depois. Aí, bem curtinho, ó. Deixa eu ver aqui, vai aproximar mais pra vocês verem, ó. Entrou bem rente lá naquele pontinho lá atrás e saiu um pouco na frente. Feito isso, aí eu puxo tudo. Tá vendo? Aí eu vou fazer a mesma coisa de novo. Entro bem rente aqui. E saio um pouco à frente, ó. Sempre olhando pra ver se não tá ficando barriga. Tá bom? E aí, só fazer aqui em volta tudo, até chegar aqui em cima e deixar essa abertura aqui, que é onde vai o enchimento. No braço vai ser a mesma coisa e na cabeça também vai ser a mesma coisa, só que a abertura da cabeça vai ficar aqui embaixo.
Eu vou mostrar pra vocês também o ponto corrido agora, como que vocês podem fazer o ponto corrido pra costurar no meu bracinho. Eu costurei as minhas duas perninhas com o ponto atrás. Pode ver aqui, ó, que fica bem fechadinho. E agora eu vou fazer o ponto corrido nesse daqui. Para vocês utilizarem, dá para utilizar o ponto corrido também? Dá, desde que com aquela ressalva, que esteja, seja um ponto pequeno. Vamos lá, então. Comecei aqui na borda. Eita, nós. Comecei aqui pela borda. Aqui eu já vou entrar logo aqui no início mesmo, assim, ó. Não vou fechar o ponto pra fazer isso. E aí, comecei meu ponto corrido aqui, ó. Ponto corrido. Pra baixo, pra cima. Tento fazer pequeno. Até que esse tecidinho aqui é duro, pera aí. Puxo tudo de uma vez. Tá aí meu ponto corrido. Aí, continuo até o final. Vou fazer aqui essa volta toda primeiro, depois vou mostrar quando passa pela segunda vez. Já fiz aqui, ó, passei pelos dois lados. Como esse tecido é grosso, a costura passando uma não ficou ruim, né? Que é aquilo que eu falei. Dependendo do tipo de tecido que você usar, às vezes você passar só um ponto corrido já fica bom. Só que aqui eu vou passar duas pra mostrar pra vocês. Caso vocês decidam fazer um tecido mais molinho, é bom passar duas vezes. Pego aqui minha agulha de novo. Vou aqui na pontinha. Deixa eu puxar bem aqui. Não tem problema essas linhas soltas aqui, porque isso tudo vai ficar pra dentro. Aqui. Pronto. Aí, quando eu for passar, eu vou tentar cobrir esses espacinhos, esses lugarzinhos que ficaram espaço. Ó. Aí. Tá vendo? Ele fica mais preso. Caso você sinta muita dificuldade de fazer o ponto atrás, você pode optar por fazer esse ponto corrido, que é um pontinho corrido normal de costura. E aí, você pode fazer ele duas vezes, né? Como esse tecido ele é bem grossinho, o pontinho aqui ele ficou pequeno, mas ele poderia ter sido menor. Num tecido mais fino, tipo esse linho aqui, por exemplo, você pode tentar fazer ele bem pequenininho mesmo. Tá? Vou terminar aqui de novo e já mostro pra vocês como ficou. Bom, passei aqui, ó, duas vezes. É rapidinho fazer esse ponto, é uma opção, caso você sofra muito ali pra fazer o nó atrás, ou máquina de costura. E ele fica bem justinho. Esse pano aqui, ele é um pouco mais grosso, né? Mas um pano fino também funciona, desde que você faça um ponto pequeno.
Agora eu vou terminar de costurar todas as partes e aí eu já mostro pra vocês. Costurei todas as partes da minha boneca. Ó, esse aqui foi com ponto com o bracinho. Os bracinhos foi com ponto corrido, passando 2 vezes. A perninha foi com ponto atrás, ou ponto máquina de costura. E a cabeça eu acabei costurando, eu ia fazer o ponto atrás, mas eu acabei costurando com o ponto corrido 2 vezes para vocês verem como é que fica aqui nesse tipo de tecido, ó. Tá vendo? Se você faz bem apertadinho, a costura ela fica até que mais presa, né? A diferença para esse aqui, ó. Ele fica mais preso o ponto atrás. Mas se você quiser fazer um ponto corrido aqui, também não fala mal de ninguém. O corpinho ainda não costurei, vocês vão entender por quê. A cabeça eu tinha falado para deixar uma fenda, né, na parte de baixo. Só que aí eu vou mudar aqui a minha estratégia para essa cabeça porque ela tem um queixo, né? Mas aquela cabecinha mais arredondada, você pode deixar uma partezinha embaixo, aberta, que não tem problema. Só porque eu quis mudar aqui o rumo da história. Depois que você costurou, você vai pegar e cortar um pouquinho dessa borda. A minha aqui já tá pequena, né? Para esses pés aqui, pelo menos. Mas aí vocês colocaram com 2 centímetros. Aí é bom cortar um pouquinho desses 2 centímetros. Se o seu tecido desfia muito, deixa pelo menos 1 centímetro para fora, né? Agora, se você tiver um tecido tipo esse aqui que não desfia muito e ele é rígido, é um tecido rígido, então vai dar um pouco de dificuldade de desvirar, então você corta um pouquinho a mais aqui a pontinha, eu vou cortar um pouquinho o meu. Se você não quiser cortar os 2 centímetros que sobraram, também tá tudo bem, porque vai ficar tudo pra dentro. É mais pra dar um acabamento ali, né? Um pouco melhor, pra você às vezes não ficar com aquele tecido embolotado lá dentro. Depois que eu costurei essas partes, antes de eu desvirar, aqui eu vou abrir um buraquinho aqui mais ou menos aqui pra desvirar ele. Antes de desvirar, eu tenho que dar um pique, que nada mais é do que um cortezinho. Vou só cortar mais um pouco essa borda aqui. Um cortezinho no tecido. Onde que vai esse cortezinho? Onde tem curva. Porque quando eu desviro o tecido, ele fica meio engrunhado, entendeu? Se você não dá esse piquezinho. Esse piquezinho, ele vai servir para dar uma abertura aqui no tecido, para essa parte aqui não ficar amassada, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, principalmente nessas curvas acentuadas, aí eu venho aqui e dou um pique, mais ou menos quase chegando lá na costura, mas com muito cuidado, para você não acabar cortando mais do que deveria, né? E acabar rompendo com a sua costura. Então, é isso aqui. Aí, aqui, ó, nessas curvas, eu dou um pique aqui também. Aqui, ó, essa curva aqui tá bem acentuada. Vou cortar um pouco desse tecido. Dou um pique aqui também, com muito cuidado. Aqui, ó, tem outra curva. Dou um pique. De preferência, vai bem ali, ó, bem no olho da curva, sabe? Bem onde tá acentuadinha. Se for uma região muito curvada, aí você pode fazer mais alguns piques laterais, tá? Aqui mesmo eu vou fazer mais de um, porque
acho que vai ser melhor. Tá? É só no onde tem curva. Com muito cuidado para não cortar sua costura. Feito todos os piques, você vai desvirar tudo. Vou desvirar aqui e já mostro pra vocês. Já desvirei aqui minhas pecinhas. Gente, tenha paciência aí pra desvirar as peças, porque isso aqui é outra coisa que às vezes pode ser difícil. Eu uso essa pinça aqui, ó. Eu tenho umas aqui, eu vou levar lá pra sede pra gente usar. Depois que você desvirar, você vai passar bonitinho. Aqui, ó, o pezinho, a perninha tá aqui. A cabeça. Vou mostrar pra vocês aqui onde que eu fiz o furo. Eu fiz um corte aqui. Com muito cuidado pra não furar a frente, né? Porque eu vou enfiar meu pescoço por aqui. Tá? Aí depois que você fez, passou bonitinho, por que que a gente não costura o corpo ainda? Porque ou o braço ou a perna vão ser costurados junto com o corpo por dentro. Depois eu vou mostrar pra vocês. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou encher isso aqui. Eu sei que ninguém levou enchimento pra casa, mas qualquer coisa, se vocês forem passar pela sede esses dias, quinta, que vai ter oficina e quiser pegar enchimento, eu falo com a Gabi ou com a Deia pra liberar pra vocês. Esse enchimento que eu tô usando aqui é o enchimento reciclável, né? Ele é um tecidos que for resto de tecidos que foram triturados e vira esse daqui. Pra me encher, eu vou fazer o quê? Vou colocar todas essas linhas aqui pra dentro. Abro aqui a minha fibra e vou colocando aos poucos. Sempre começa pela extremidade, né? Você encher os cantos e depois você vai colocando no meio. No caso, como o braço é fino, você só precisa se certificar que ele chegue lá no fundo. E tomar um cuidado para não ficar aquelas bolotas. Vou encher aqui meus braços e minhas pernas e a cabeça, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Terminei aqui de encher as partezinhas e os bracinhos. Encher sempre com muita calma, sabe? De pouquinho em pouquinho, vai apertando bem lá no fundo. Principalmente com tecido fininho, é muito fácil da perninha acabar deformando se você não encher devagarzinho e sempre ir apertando. A cabeça aqui, ó, eu fiz um corte aqui na parte de trás, mas lembrando que também pode deixar uma abertura aqui na parte de baixo. Eu preferi fazer assim para preservar o queixo do boneco, né? E aí agora, por que que a gente costura o corpo por último? Porque agora é o momento de você pensar como que você vai, principalmente a disposição dos braços e aqui da perna, como que você vai costurar. Eu posso costurar tudo. Aqui, você vai aqui, costura aqui tudo. Aliás, deixa essa parte aqui livre, tá? Se eu posso costurar tudo aqui, até aqui a parte de baixo, e deixar essa parte aberta pra mim costurar. Virar do lado avesso, encher e costurar depois,
perninhas costurar por dentro e o braço costurar por fora. Ou eu posso, quando estiver costurando, quando for costurar o corpo, já embutir a perna ou o braço. Como esse corpo é pequenininho, então a gente tem que fazer ou um ou outro. Se fosse um corpo grande, daria para você fazer os dois. E aí, como que eu faço isso? Bom, primeiro aqui, vamos ver qual vai ficar a disposição das perninhas. A perninha, no desenho, ela tá assim. Eu posso deixar minha perninha assim. Ou eu posso deixar minha perninha de frente com a costura pra frente, né? Qualquer boneco eu posso fazer isso, mesmo que não tenha pezinho. Né? Se você quiser costurar assim, pode, com aquele pezinho que não tem, né? Ou se você quiser costurar assim com a costura pra frente, pode também, fica mais delicadinho, né? Como esse aqui tem um pezinho, então eu posso, de repente, experimentar, né? Posso, de repente, aqui experimentar uma perninha mais aberta para colocar. Posso colocar aqui mais retinho, né? Então, várias possibilidades. Os bracinhos é a mesma coisa. Eu sempre deixo aqui na parte de cima uma sobra maior de tecido do que aqui nas lateral. Porque aí eu não preciso necessariamente seguir o modelo do molde, né? Eu posso, por exemplo, se eu quiser meus bracinhos mais abertos, aí eu posso colocar ele mais aberto, né? Se no caso, se eu for fazer uma costura embutida. Se eu quiser ele mais fechado, eu posso colocar ele mais fechado. Como que eu faço para fazer essa costura embutida? Eu vou fazer aqui um exemplo com a perninha, né? Bom, vamos supor, eu escolhi deixar ela assim. Eu vou pegar aqui a minha parte onde tem a marcação. É bom você ter um alfinete para marcar aqui onde que tá o limite, né? E aí, eu posso deixar aqui no limite. A perninha, ela vai ficar pro lado de dentro, tá? Do tecido aqui, pelo lado do desenho, né? E aí, eu vou pegar e fazer o quê? Alinhavar, no caso aqui eu não vou alinhavar, eu vou só colocar um alfinete pra vocês verem. Marco. Vejo ali onde que tá o limite, pra mim não deixar a perna muito pra cá, tem que ficar pro lado de dentro, né? Então, vamos supor aqui. Alinhavei. E sempre cuidado aqui para as duas perninhas estarem na mesma altura, tá? E aqui eu vou... Olha que bonitinho, para ver se tá na mesma... Se não tá passando aqui o limite de onde que vai passar a costura. E... alinhavei. Certo? Depois que eu alinhavar, eu vou costurar aqui, ó. Tá vendo aqui? A minha perninha aqui tá pelo lado da frente. Aqui é o avesso do tecido. Eu vou colocar do lado do avesso aqui, a parte de cima. Aí, eu costuro primeiro, deixo bem retinho ali, costuro aqui primeiro. Como aqui em cima, eu acho que vai ficar muito estreito para conseguir depois virar do avesso, pra perna passar, então eu coloco, depois que você costura aqui, aí você coloca a perninha aqui pro lado e continua costurando aqui a lateral, tá? Acerta bem o seu tecido aí, costura, 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 passa por aqui, acerta aqui o outro lado. E aí, quando você chegar aqui no limite, você vai virar do avesso, e aí já vai atar a sua perninha costurada direto, embutido junto com o tecido. Deixa eu virar aqui. Vai ficar aqui. Aí, aqui nessa lateral, antes de você virar, né? Pra você fazer essa parte bem certinha, você pode pegar e passar
pro lado de dentro, aliás, vamos voltar aqui. Avesso, avesso. Voltar aqui pro lado do avesso. Pronto. Voltei aqui pro lado do avesso. Antes de você virar, você pode passar aqui, ó, onde tá a linha da costura, porque aí quando você desvirar, você pode usar aquele ponto invisível para cobrir o buraco que vai ficar na lateral. Tá bom? Se você optar por fazer o bracinho embutido, aí você, então, vai pegar o seu bracinho aqui. Deixa eu pegar o bracinho. Novamente, sempre aqui do lado avesso. Pego aqui meu bracinho, vamos supor assim, eu quero ele dessa forma. Se eu quero ele dessa forma, eu vou tentar virar para esse lado, pro lado de dentro, numa posição que fique do jeito que eu quero. Aí, vou aqui... alinhava o bracinho para segurar ele no lugar. Vou aqui do outro lado, vejo se tá na mesma posição. Veja também se, porque, ó, ele tem uma parte de baixo, né? A parte de baixo do braço, a parte de cima do braço é essa daqui. Então, veja isso também. Vou aqui... alinhava aqui na parte de cima, posiciona bem ele. Pronto, alinhavei. Aí, vou fazer a mesma coisa. Aliás, ó, tô fazendo errado. É pelo lado de dentro, tá, gente? Alinhava aqui com o bracinho pelo lado de dentro. Vou voltar aqui a posição. Como aqui não tem os braços, as pernas, você pode costurar aqui tudo. Costura, costura, costura. Bota ali aquele braço pra dentro. Costura aqui, tudo bonitinho. Deixa a parte de baixo aberta. Costura os dois lados. E aí, quando chegar na parte de baixo aqui, você pode também dobrar e passar aqui pra marcar a linha da costura. E aí, quando você costurar tudo, você vai desvirar. Peraí, deixa eu colocar aqui pra dentro. E o seu bracinho vai estar embutido, tá? Na costura. Aí, vocês percebam aqui que ele ficou com o bracinho aberto nessa posição que eu coloquei. Mas se eu quiser mais fechado, aí é só você posicionar mais pra baixo. Tá bom? Eu vou costurar essa bonequinha aqui inteira, eu vou fazer... Bom, eu acho que eu vou fazer com o bracinho embutido e a perninha solta. Se eu mudar de ideia no meio do caminho, eu compartilho com vocês aqui. E aí, eu mostro o resultado daqui a pouco. Passando aqui, ó, pra mostrar... já alinhavado. Agora, eu vou pegar outra parte aqui também do lado avesso e vou costurar. Antes de desvirar, um negócio que eu já ia me esquecendo. Lembra de fazer os piques com cuidado, tá? Nas partes onde tem as curvas. Que lembra que isso... se você não faz isso, quando você desvirar o seu molde, embola tudo. Aqui, ó. Então, onde tem curva, dá um pique. Tá bom? E agora, eu vou desvirar. Terminei de costurar aqui, já desvirei, né? Ficou aquele buraquinho que eu falei que ia ficar na lateral.
Aqui agora eu vou encher. Se você quiser que o pescoço fique duro, você pode pegar aqui um pedacinho de palito de churrasco e colocar aqui. Como esse pescoço ficou muito fininho, eu só vou colocar o palito de churrasco e depois colocar um pouco de enchimento em volta. Mas se o seu pescoço for mais gordinho aqui, você pode enrolar o seu palito com um pedacinho de feltro. Deixa eu cortar aqui, eu vou cortar mais ou menos aqui. Pronto. E aí, vou e coloco no meu pescocinho. E aqui, ele já vai ficar mais durinho. Se der aqui, no caso meu, né? A gente coloca mais um pouquinho de enchimento. Sempre aos pouquinhos. Agora, eu vou encher o restante da boneca. Sempre começa assim, enchendo pelas lateral e depois você vai enchendo o meio, tá? Coloca bastante enchimento pra ele ficar bem, para ela ficar bem durinha. Vou encher aqui e já mostro. Enchi já a minha bonequinha aqui. Ó, a perninha. Vou fechar aqui com o ponto invisível. Peguei minha agulha. Vou passar a agulha aqui por dentro. Pegar um pedaço do tecido aqui por dentro pra mim esconder aquele nozinho da bundinha, ó. Peguei, puxo, puxo. Antes de puxar tudo, eu entro aqui por dentro e agora eu consigo começar meu ponto invisível sem aparecer o nó. Fazer ele bem pequenininho. Vou fazer ele aqui e já mostro pra vocês. Fiz meu ponto invisível aqui. Agora, dou aquela puxada pra esconder e fazer a mágica acontecer. Puxa com cuidado pra linha não quebrar. Puxei. Puxei aqui. E costurou. Ficou algum enchimento pra fora, linha pra fora, você corta. Mas a princípio é isso. Fechei aqui minha lateral. Deixa eu cortar essas sobrinhas de tecido aqui. Caso você sinta a necessidade de passar outra costura, passe. Estica aqui para não ficar enrugado. Arremata. Uma vez. Puxar aqui que ficou a barriga. Puxei, arrematei 2 vezes. Coloca a agulha aqui por dentro da boneca ali onde tá o ponto. Atravessa um pouco ali do tecido por dentro e corta aqui. Fechei minha bonequinha. Corta aqui esses enchimentos, essas linhas que ficou pra fora. E tá aí. Né? Tem umas coisas aqui pra tirar, mas aí eu tiro depois.
A cabeça, aqui, ó, eu vou colocar, posso tentar aqui abrir um buraco aqui com a pinça, ao invés de fazer com o negócio direto. Abro um espaço aqui, posso abrir esse espaço com o dedo, mas esse enchimento aqui, ele é um pouco diferente, ele não dá muito certo fazer isso. E encaixo aqui minha cabeça e vou costurar aqui, né, com qualquer ponto que você quiser, pode ser o ponto reto ou o ponto em X. Lembrando de pegar o tecido da cabeça também, do pescoço também. E aí, ela vai ficar assim. O bracinho, eu vou fazer como? Eu vou dobrar ele aqui pra dentro, o tecido pra dentro, e eu quero que ele fique assim. Eu vou costurar com a costura pra cima, com essa costura aqui pra cima. Pode passar para acertar bem. E aí, eu vou pôr aqui, a linha aqui com a costura do corpinho. Vou pôr aqui e vou costurar ou com um pontinho de reto, ou pode ser aquele pontinho X. Mas, basicamente, é assim que eu vou fazer esta bonequinha. Cadê o outro bracinho? Aqui sempre verifica se os dois estão com o mesmo tamanho. E vou costurar aqui assim, direto no boneco. E aí tá a minha bonequinha. Quando tiver pronta, mando uma fotinho pra vocês. Pronta assim o corpo, porque eu penso em fazer o restante junto com vocês. Vocês não precisam fazer todos os processos agora em casa, só se quiser. Se quiser esperar o dia da oficina pra fazer, tá tudo bem. Mas caso vocês queiram também se arriscar pelo menos a costurar as partezinhas, né? Tá valendo. Fechou? Um abraço e espero que esse vídeo seja útil para vocês.